bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal RH Business. Eu sou a Ana Paula e olha só, se preparem porque é oficial, hein? Auxílio R$ 1.200 para as mães solteiras tem uma nova data definida. Você é mãe, chefe de família monoparental, você é mãe solteira, né, como é conhecido, mãe solo, se prepara que eu tenho uma ótima notícia para trazer para vocês. E para a galera do auxílio emergencial, eu tenho uma notícia que não é muito boa, né? Tem uma boa e uma ruim notícia para quem é do auxílio emergencial, tá bom? Uma notícia ruim e uma notícia boa. E para mãe solteira é notícia boa. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu sei que vocês irão gostar desse conteúdo exclusivo aqui para vocês no canal RH Business, um canal exclusivo focado em programas sociais e em benefícios do governo. Olha só, né, pessoal, novas decisões do governo afetando a vida de milhões de brasileiros. E eu vou compartilhar tudo com vocês, porque esse é o objetivo do canal, trazer informação de utilidade pública relacionada ao seu direito, aos seus benefícios. Então vem comigo até o final do vídeo. Eu quero rapidamente só convidar você, que é a primeira vez que está aqui no canal, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, é só dar um clique, estará inscrito, é de graça, não paga nada por isso. Aqui o nosso canal ele é exclusivo de programas sociais do governo federal, estadual, municipal. Por isso, se você quiser saber se na sua cidade, no seu estado, tem algum benefício municipal ou estadual e você não sabe, deixa aqui nos comentários para mim qual que é o nome do seu estado, da sua cidade, que eu vou fazer uma investigação aí, passar e-mail, né, tentar contato com a prefeitura para descobrir e eu volto em outros vídeos trazendo para você informação. Por isso é importante acompanhar, porque às vezes eu cito, tanto que eu vejo várias pessoas, Ana, você não falou do Rio, você não falou da Bahia. Lógico que eu falei, já trouxe vários benefícios aqui relacionados a municipais e estaduais do Rio de Janeiro, da Bahia. Só que às vezes você não acompanha todo dia o canal, tem que acompanhar todo dia, porque é para você acompanhar. E os nossos vídeos são em formato de boletim informativo. Então, a gente traz várias notícias dentro de um único vídeo, porque senão a gente teria que ficar fazendo um monte de vídeo dentro de um dia do canal, falando diversos assuntos, e aí às vezes o pessoal não tem tempo para assistir, e por isso que eu gosto de fazer em resumo, porque eu resumo tudo e você assiste tudo em um único vídeo para facilitar a sua vida também, beleza? Então senta o dedo aí no like, se inscreve que é de graça para se manter atualizado dos seus direitos, porque eu aposto que a sua família ou você tem algum direito que você desconhece, tá bom? Bora lá, pessoal? Vamos lá, eu vou começar com a notícia do auxílio emergencial. Trago uma boa e uma péssima notícia, né? Para quem é do auxílio emergencial, já vou começar com essa. Em seguida, já falo com você, mãe, chefe de família monoparental. Combinado? Vamos lá. Olha só a matéria que saiu no jornal, pessoal. Saiu uma notícia aqui, ó. Nova decisão do governo vai afetar o auxílio emergencial, tá bom? Então, galera aí que recebeu o auxílio emergencial, se liga aqui nessa notícia. Uma nova decisão do governo está afetando o auxílio emergencial. Isso tudo porque, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, devido à redução dos números de casos de Covid-19 no Brasil, o país está pronto para sair do estado de emergência. Dessa forma, o retorno do auxílio emergencial acaba aí para alguns, né, se tornando mais improvável. E olha só, o que isso significa para os pagamentos do auxílio emergencial? E aí vem a notícia ruim e a notícia boa, tá? A notícia ruim é que, de acordo com dados da saúde divulgados dentro do governo da economia, né, conforme o próprio nome do artigo indica, o auxílio emergencial ele é dado apenas em estado de emergência. Uma decisão do setor de saúde amplia a ideia de que o país melhorou e ele não é mais decretado uma questão de saúde de emergência, né? Então ele não é mais uma pandemia, não existe mais pandemia para o governo no Brasil, só para deputado, né? Tanto que eles vão poder trabalhar remotamente ainda. Mas para o povo brasileiro não, tá? O que acontece? Então, o Paulo Guedes, ele disse o seguinte, né? Que haviam chances da volta do auxílio emergencial. Paulo Guedes, ministro da Economia, disse isso. Em rede nacional, eu trouxe para vocês trecho do vídeo, trouxe explicação sobre isso. E ele disse que caso a pandemia do Brasil se agravasse, né? Ele colocou isso. Graças a Deus, a pandemia realmente está diminuindo. Graças a Deus, a gente não quer que a pandemia aumente para ter auxílio emergencial. É melhor não ter pandemia, né? Só que as consequências dessa pandemia que se durou por 2 anos, elas continuam. Pessoas continuam desempregadas, a inflação está aumentando, a cenoura aumentou 160%.
o preço do quilo da cenoura, o gás aumentou, não é todo mundo que está recebendo Vale Gás, né? O governo começou de forma gradual, está pagando para 5 milhões de pessoas, são mais de 24 milhões de pessoas desamparadas. Então, assim, as consequências que a pandemia trouxe, financeira na vida do brasileiro, do mais pobre ainda, continua. E é aí que entra a boa notícia. A má notícia é: dificulta a aprovação do auxílio emergencial, já que foi decretado que não existe mais estado de emergência de saúde pública. E o auxílio seria para isso. Porém, existe uma situação dentro do Congresso, que alguns deputados já começaram a falar sobre isso, de mudar o caráter do pagamento do benefício do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele pode ser alterado, o caráter dele, ao invés de ser o caráter dele em virtude da pandemia, né, em caso de emergência de saúde pública, por isso ser um auxílio emergencial, ele ser um auxílio extraordinário, assim como está pagando para o Auxílio Brasil. Olha só a estratégia dos deputados que apoiam a volta do auxílio emergencial lá no Congresso, hein? E agora em maio que vai pegar fogo, porque agora acabou a janela partidária que eles estavam lá para se mudar de partido, né, por ser ano eleitoral, acabou uma mata deles, agora em maio eles têm que trabalhar. Então vou ter que voltar os trabalhos, os projetos de lei, vão ter que voltar as medidas provisórias que o Bolsonaro assinou, incluindo do Auxílio Brasil, que por isso vem novidade boa para mãe solteira, que eu já vou falar, né? Então, como tudo vai voltar a funcionar aí, os trabalhos, então esses projetos que estavam parados devem continuar a tramitação dentro do Congresso. E aí o que aconteceu? Eles querem que o auxílio mude o caráter. Ele não é mais um caráter de emergência de saúde pública. O auxílio emergencial, que seria auxílio extraordinário o nome, ele seria um novo caráter, que é um caráter indenizatório, um caráter reparatório. O que é reparar? É ajudar sobre as consequências do que aconteceu na pandemia a população no hoje, no agora. Porque a inflação tá alta desse jeito, tem que ajudar a população. Então ele é um caráter indenizatório, ele veio para reparar um problema que aconteceu no passado. E isso já é utilizado legalmente, falando de termos jurídicos, tá? No Brasil. Tanto que na ditadura foi uma das situações que mais ocorreram, né? Um exemplo, tanto que na época da ditadura teve famílias que perderam direitos, foram lesadas, né? De direitos de usufruir alguns direitos que elas tinham depois de muitos anos que já tinha passado a ditadura. Eles foram lá e colocaram aquela lei como caráter indenizatório, reparando todo o dano sofrido na época da ditadura. E as famílias passaram a adquirir os direitos que elas queriam, que elas poderiam ter, mesmo não existindo mais ditadura, nem problema naquilo no país, né? E da mesma forma é usado até hoje com vários projetos. E o auxílio emergencial pode ter essa alteração de caráter também, para ele ser pago. E qual que é a motivação para o governo pagar um auxílio emergencial esse ano para vocês? Eleições, minha gente. A gente tá falando de ano eleitoral, outubro tem eleição, então ainda pode sim acontecer, existe a possibilidade, essa é a boa notícia do auxílio emergencial, pode retomar, mesmo Queiroga definindo que não existe mais estado de calamidade pública, não existe mais estado de emergência de saúde pública, não existe mais pandemia no Brasil, mesmo ele decretando isso, o auxílio emergencial ainda pode acontecer. Então não é motivo para desanimar. É aí que a gente tem que lutar mais ainda para ele ser pago como um caráter reparatório, indenizatório. E a gente apoia totalmente essa luta porque nós somos favoráveis aos projetos de lei que pode ajudar o povo brasileiro que está em situação de vulnerabilidade social. E quem faz parte dessa luta junto comigo? Deixa aqui nos comentários, eu faço parte dessa luta, que eu quero saber quem realmente luta pelas pessoas mais pobres no Brasil. Porque às vezes a sua mesa, você que tá aí contra, né, o auxílio, você que acha que de fato o auxílio é o que vai quebrar o Brasil, né? Se você ainda acredita nesse tipo de situação e não olha para o próximo, dá uma olhadinha em volta. Gente, eu moro em São Paulo, capital. Outro dia eu fui na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, eu nunca vi tanto morador de rua igual tá lá hoje. Antes da pandemia, era muito difícil, na Paulista mesmo, a gente vê casos de moradores de rua igual tá hoje. Hoje tá em cada esquina e a gente tá vendo famílias com crianças morando na rua. Quem é de São Paulo, passe qualquer dia na Avenida Paulista para ver a situação, como mudou. E tem gente falando que não precisa de auxílio emergencial. Pelo amor de Deus, né, pessoal? É só a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né, ali da nossa casa, do nosso momento de lazer, né, que a gente tem ali tudo, graças a Deus, orar e agradecer a Deus quem é que tem condições de ter uma casa, de ter um teto, de ter comida na mesa,
e olhar um pouquinho o que está acontecendo lá fora. Então a gente tem que estender a mão a esse irmão, brigando junto por ele no Congresso Federal, com os políticos, deputados e senadores. Tem que acabar com a miséria no Brasil. O Brasil é rico, não é justo a gente ver famílias morando na rua e achando bonito, aplaudindo, falando é assim mesmo, é assim nada. Tudo pode mudar e a gente tem o poder de mudança. Esse é ano de eleição. Vamos votar consciente para que esse cenário possa mudar, né? Porque hoje é aquela família, amanhã pode ser a sua. Então vamos lutar para que o amanhã chegue e seja bom para todos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente fala, como é problema do outro, eu não tô nem aí, é problema do outro, eu tô bem aqui na minha. Não é? A gente não pode pensar assim, a gente tem que ajudar o próximo, tá? Então, sobre o auxílio emergencial, ele ainda tem chance de votar e eu vou lutar até o fim. Enquanto eu puder, eu vou continuar lutando pela volta do auxílio emergencial, doa quem doer, reclame quem quiser reclamar. Eu acredito na luta e eu vou fazer parte dessa luta sempre, tá bom? Bom, pessoal, agora mãe solteira, olha só, se prepara. Medida provisória 1076 de 2021, ela é a medida provisória que cria o benefício extraordinário do programa do Auxílio Brasil, né, que criou desde dezembro do ano passado e estendeu até o final desse ano de 2022. Olha que notícia maravilhosa. Essa medida provisória tem que ser votada, já tem data definida, tá? A data definida. O prazo final para ser votado essa medida provisória é 16 de maio, ou seja, daqui 2 semanas, né, vamos colocar assim, daqui 2 semanas o Congresso tem no máximo, é o prazo máximo para ele votar a medida provisória. Senão, se eles não votarem a medida provisória, acaba o auxílio extraordinário. Então, ao invés de receber R$400 de Auxílio Brasil, vocês vão voltar a receber os R$65 que vocês estavam recebendo. E aí seria péssimo pro governo, porque a gente tá falando de ano de eleição. Já pensou? Chegar agora o mês de maio, quando vir o pagamento de vocês, vir R$65, porque a medida provisória expirou e ninguém votou no Congresso, então eles têm que votar, tá? É obrigação, eles não tem como fugir da raia. Eles têm que votar a medida provisória. E dentro da medida provisória foi apresentado mais de 60 emendas. E a deputada Vivi Reis, ela fez uma postagem, ela é do PSOL, tá? Ela fez uma postagem nas redes sociais e colocou uma emenda dentro da medida provisória do Auxílio Brasil, do crédito extraordinário, apelando pela mãe solteira, mãe chefe de família. Ela coloca aqui, ó, que institui o benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do programa do Auxílio Brasil, a medida provisória 1061. E o que ela colocou? Ela colocou que o valor do Auxílio Brasil, na hora de ser votado dentro do Congresso, que ele seja alterado para R$600 uma cota, tá? E equivalerá o valor necessário para alcançar a quantia de R$1.200 no caso de famílias com filhos menores ou gestantes. Ou seja, família que tem gestante, famílias que têm filhos menores e famílias que são mães solteiras vão receber cota dupla. Então é R$600 uma cota, 1.200 para quem é com família, com filho menor, né, mãe solteira, família monoparental ou tenha gestantes dentro da família, né? E esse auxílio, ela coloca aqui, né, uma justificativa. Ela fala que atualmente o desemprego atinge aproximadamente 14 milhões de pessoas, levando em consideração a subutilização da força de trabalho e hoje falta trabalho para mais de 30 milhões de pessoas. A situação é mais grave para as mulheres e para a população negra. Além do desemprego altíssimo, a renda da população mais pobre está sendo corroída pela elevação persistente da inflação. A combinação de altos níveis de desemprego e inflação se manifesta em forte aumento de insegurança alimentar e fome no Brasil, que do total de 211 milhões de pessoas na população, 116 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave. E com as faixas de elegibilidade do Auxílio Brasil e a depender da disponibilidade de fonte de financiamento, o Ministério estima que poderá atender apenas 17 milhões de famílias. A título de comparação, o auxílio emergencial no último formato contemplou aproximadamente 40 milhões de famílias. Isso significa que teremos em torno de 23 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social que serão totalmente abandonadas em um momento de altíssima taxa de desemprego, informalidade e inflação. O mínimo que um programa de transferência direta de renda deve objetivar é o alcance da totalidade das famílias em situação de vulnerabilidade social. E diante desse cenário de desemprego, inflação e fome, é fundamental garantirmos uma rede de proteção de renda para todas as famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, propõe que a linha de pobreza adotada pelo Auxílio Brasil
seja de meio salário mínimo mensal per capita, equivalente a R$ 606 atualmente, e que a linha de extrema pobreza definida pelo governo atualmente em R$ 100 seja de 1/4 do salário mínimo, que seria R$ 303 atualmente. Então, isso significa que você, que é do auxílio emergencial, entraria na linha de pobreza e extrema pobreza, porque renda mensal per capita de até meio salário mínimo era o que a galera do auxílio emergencial recebia. Isso diria que você terá direito ao Auxílio Brasil e essa renda extraordinária, que seria para R$ 600 e R$ 1.200 a mãe chefe de família, tá? Então ele colocou aqui que esses requisitos são os requisitos, inclusive, que o governo já utiliza como critério para pagamentos sociais, inclusive o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, né? Então, como que o governo estipula para um benefício que pobreza e extrema pobreza é um valor de renda e para outro benefício coloca outro valor? Vamos unificar isso e facilitar a vida do brasileiro e melhorar, alcançar a totalidade das pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. Eu achei maravilhoso, tá? Essa justificativa, essa medida provisória foi aqui da Vivi Reis, ela é deputada do PSOL. Quem quiser conversar com ela para ver o andamento também, para vocês verem o quanto ainda é possível a galera do auxílio emergencial ser assistida, a mãe solteira ter 2 cotas, porque já foi pago uma vez, né? Não é algo que é a primeira vez que vai acontecer. Isso já aconteceu no Brasil. O ano de 2020 pagou 600 e 1.200. Então, por que não continuar com isso, né? Sendo que o governo fala que é o suficiente para ter um benefício digno. Um benefício digno seria pelo menos um salário mínimo. O salário mínimo no Brasil é 1.212. Então, a gente sabe que dá para melhorar esse Auxílio Brasil, né? Então, a gente vai acompanhar, porque essa semana a gente pode ter novidades. Então, eu tinha que compartilhar essa notícia maravilhosa da deputada Vivi Reis, do PSOL, com vocês. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo. Vamos levar a informação para o povo brasileiro e vamos continuar na luta. Eu faço parte da luta. Hashtag Auxílio 600, hashtag 1.200 mãe solteira. Você também apoia essa luta? Deixa aqui, então, o seu comentário. Um grande beijo, eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo.